Sejam muito bem-vindos à Casa do Bem e vamos iniciar com a nossa prece nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando que nesse momento a luz divina caia sobre nós, nos envolva, clareie os nossos pensamentos, esclareça as nossas dúvidas, nos conduza no caminho do bem, no caminho que foi destinado a nós. E assim, Senhor, nos fortaleça, nos dê perseverança diante as dificuldades e as provas desta vida. Estejamos em paz, hoje, agora e sempre, assim seja. Hoje a nossa palestrante Débora virá com o tema Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Então, boa noite a todos, que Jesus nos envolva na sua paz, na sua sabedoria e que possamos na noite de hoje tirar o maior proveito, das reflexões, para que possamos colocar em prática na nossa vida, que é esse o objetivo de todos nós quando viemos, buscar aí a espiritualidade. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Essa parte está em Lucas, capítulo 1, versículo 11. E Jesus, então, ensina-nos a orar o Pai Nosso. E é na oração do Pai Nosso que possivelmente verbalizamos todos os dias, ou quando nos lembramos de fazer a oração do Pai Nosso, que verbalizamos, então, esta frase de Jesus: Seja feito, Senhor, a tua vontade. Quando nos deparamos com esta frase, seja feita, Senhor, a tua vontade, quando nos deparamos e verbalizamos esta frase de verdade, do fundo da alma, nós começamos a analisar alguns aspectos acerca dessa frase. Vejam bem, seja feita, Senhor, a tua vontade. O que já começa a despertar em nós, se formos dar continuidade? E não a minha vontade. Então, Jesus já falava aí do controle que nós não temos acerca dos acontecimentos na nossa vida. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Um ponto. Segundo ponto da continuidade dessa frase de Jesus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, porque eu confio nela e está. Seja feita a tua vontade, assim, Senhor, confio que no que está por vir e não sofrerei por antecipação. Jesus já está falando aqui para controlarmos a nossa ansiedade. Então, olha, nessa frase já está embutido o controle que nós não temos e a ansiedade. Não adianta sofrermos por antecipação, porque seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha de novo. E mais um ponto, seja feita, Senhor, a tua vontade, porque sei que é a melhor para mim neste momento. Nós estamos falando do quê? Aceitação, confiança, fé. Então este
essa simples frase, ela nos retrata uma grande profundidade. Então, nela está embutido que não temos o controle sobre nada, não adianta ficarmos ansiosos, roendo unha com o que há de vir, e não adianta nós querermos sofrer por antecipação. Tudo tem o seu tempo, e o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então percebamos que a gente já nessa frase nós temos o controle, a ansiedade e a confiança retratados nesta frase. E se nós percebermos, elas estão todas conectadas. Por quê? Porque se eu tento controlar algo, eu fico ansioso. E quando eu fico ansioso, eu deixo de confiar em algo maior, mais sublime. Então, nós precisamos quebrar este ciclo. A passagem hoje, ela nos remete, então, a essa virtude que é confiar. A confiança em algo que foge ao nosso controle. No livro Aulas da Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel traz um texto sobre a confiança. E Emmanuel diz assim: toda a nossa vida se baseia na confiança. Olha que interessante, a nossa vida, ela é baseada na confiança, por mais que eu queira controlar. E aí ele traz alguns exemplos muito simples. Ele busca na natureza para nos exemplificar que a nossa vida é baseada na confiança. Ele diz assim: o lavrador confia no solo e cultiva a sementeira que lhe assegura a colheita. O lavrador confia no solo, mas ele cultiva a sementeira. Então, ele acredita, ele confia que aquele solo dará frutos, mas ele faz a parte dele de semear e cuidar da semente. O oleiro confia no barro e plasma nele o vaso precioso que lhe garante a subsistência. Então, o oleiro, ele confia que aquele barro ali, ele dará um belo vaso, mas ele esculpe o barro. Ele não deixa a cargo do barro simplesmente virar um vaso. Nos mínimos atos de experiência comum, sustentamo-nos simplesmente pela fé, diz Emmanuel. E ele traz para um exemplo do nosso corpo. Confiamos no aparelho gastrointestinal e alimentamo-nos segundo as necessidades que nos são próprias. Então, olha o que ele diz. Olha a confiança em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós nos alimentamos, nós confiamos que o nosso aparelho digestivo, ele dará conta de fazer a digestão daquele alimento, ele dará conta de metabolizar aquele alimento no nosso organismo. Então, por isso que ele diz que a nossa vida, ela se baseia na confiança em todos os aspectos. E ele continua: confiamos na segurança de nossos pés e tomamos a direção de que carecemos para a realização de nossos deveres. Assim, pois, em nos reportando aos problemas da sublime virtude, é imprescindível estabelecer em nós a confiança em nós mesmos. Então, olha, quando diz respeito aos aspectos exteriores, nós confiamos. E aí ele diz que é imprescindível que quando os assuntos são referentes
a nosso lado interior, ao nosso íntimo, aí é necessário que firmemos a nossa confiança em nós mesmos. Levantemo-nos na senda que nos cabe trilhar e recordemos o tesouro das oportunidades que brilham em nossas mãos. Então, todos os dias, a vida, ela nos oferece material necessário para trabalharmos esta confiança em nós. É o que está retratando aqui Emmanuel nessa mensagem. E ele encerra dizendo assim: efetivamente é natural que mantenhamos nossa fé viva em Jesus, na perseverança do nosso próprio conforto. Entretanto, é preciso não esquecer que Jesus, por sua vez, guarda a sua fé em nós próprios para que lhe materialize, enfim, na terra, o reino da paz, do amor para sempre. Vamos destrinchar o que Emmanuel está falando? Ele diz que é natural que mantenhamos essa fé em Jesus, pois hoje a nossa proposta aqui não é falar sobre Senhor, seja feita a tua vontade. Então eu tenho que ter essa fé em Deus, no Criador, no que há de divino. Mas é necessário também que eu, enquanto ser encarnado, faça a minha parte nessa proposta aí da confiança. Porque senão nós vamos deixar tudo na mão só da espiritualidade. Né? E não é esta a mensagem do Cristo. Não é esta a mensagem de Jesus aos nossos corações. Eu tenho um livrinho de cabeceira que chama Coragem para Mudar. Sugestivo o nome, né? Coragem para Mudar. E ele é desses livros que você abre todos os dias. Então, inclusive ontem, a mensagem do dia 14 de março, vejam qual que foi. Foi uma história. E nesse livro diz assim: num lindo dia, um homem se sentou embaixo de uma árvore sem notar que ela estava cheia de pombos. Logo, os pombos fizeram o que costumam fazer. O homem gritou com os pombos enquanto saía assustado, ressentido com os pássaros e com o material desagradável. Mas então ele percebeu que os pombos estavam só fazendo o que sempre fazem, só porque são pombos e não porque ele estava ali debaixo daquela árvore. O homem aprendeu a verificar se as árvores tinham pombos antes de se sentar embaixo dela. Então, a confiança, ela é importante? É, mas é necessário também fazermos a nossa parte. É importante confiarmos na espiritualidade? Sim, principalmente nos casos em que nós não podemos mudar o curso da vida. Existem algumas doenças, algumas dificuldades que nós vamos passar ao longo da nossa trajetória que nós não podemos modificar. Mas nós podemos fazer a nossa parte para amenizar a nossa trajetória. Então, percebamos a diferença. Uma coisa é, eu entendo as provas, as dificuldades que nós tenhamos que passar e tenhamos que suportá-las. Entretanto, eu não preciso suportá-las de braços cruzados. Eu necessito fazer a minha parte. Essa é a mensagem do Cristo na noite de hoje. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: servir é a metade do êxito e confiar a outra metade. O que é servir? É fazer a nossa parte.
E confiar é a outra metade. Então, seja feito, Senhor, a tua vontade, mas eu preciso também fazer a minha parte. Porque não adianta. Vamos pegar um exemplo bem corriqueiro do nosso dia a dia, o desemprego, né? Quantos passaram aí agora pelo desemprego? Ocorreu? Ocorreu. É fato? É. É real? É. E o que eu vou fazer? Me desesperar? Não, Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu preciso aprender com esse desemprego que aconteceu neste momento? Mas qual é a parte que me cabe? A capacitação, buscar novo emprego, ou eu vou ficar em casa, ou eu vou assentar debaixo da árvore onde tem muitos pombos e esperar que a natureza os tire dali. E esperar que eles não façam o que eles fazem todos os dias. Esta frase de Jesus, esse versículo que está em Lucas, ele não é um versículo que nos leve à comodidade, muito pelo contrário. Ele deve nos estimular a buscar sempre o melhor, a fazer diferente, a fazer hoje o que eu não fiz ontem, a refletir sobre a minha situação no dia de hoje. Ela nos remete ao não desespero, à não ansiedade, ao não controle, mas ela me remete a uma ação. Paulo de Tarso está lá no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo ele tem aquele belíssimo encontro com Jesus à porta de Damasco, da cidade de Damasco, e Paulo então tem aquela visão de Jesus, né? Ele está indo em busca de Ananias, que havia convertido a sua noiva Abigail ao cristianismo. Então, quando ela desencarna, ele fica irado, ele fica com raiva, ele fica com ódio e ele quer perseguir mesmo todos os cristãos. E ele vai então em busca de Ananias. E quando eles estão indo para Damasco, já num sol de meio-dia, Paulo então ele tem um desmaio, uma síncope, e ele cai, e nesse desmaio, então, ele vê Jesus, ele se encontra com Jesus. Tanto é que somente Paulo vê Jesus e o ouve, e os demais, então, os soldados que estão acompanhando, eles acreditam que Paulo estava louco, que Paulo estava tendo ali um problema por causa do sol, um delírio por causa do sol. Só Paulo, então, é que tem esse encontro com Jesus. E Paulo, então, neste momento, deste encontro com Jesus, onde Jesus diz uma frase belíssima para ele, quando Jesus pergunta a ele, por que me persegues? E ele diz a Jesus, que queres que eu faça? Né? Nós, como bons cristãos, quando a dificuldade vem, porque nós nos lembramos sempre, né, de orar, de bater o joelho no chão, é quando a dificuldade ela aparece. Tanto é que muitos de nós vêm para a espiritualidade ou começam um processo de autodescobrimento é na dor. Nós podemos modificar ou na dor ou no amor, mas a maioria de nós do planeta Terra, na condição evolutiva que nós nos encontramos, nós ainda estamos vindo pela dor. E Paulo, então, pergunta a Jesus, que queres que eu faça? E ele diz, então, não te recalcitres contra os aguilhões. O que Jesus está falando para ele? Não resista
à dor. Porque quanto mais a gente resiste à dor, à dificuldade, mais vai doer. Então, quando a dor vem, ela precisa ser um impulso para que nós busquemos modificar as nossas atitudes. Então, neste momento, Paulo de Tarso, aí ele era Saulo ainda, né? Só depois que ele recebe o nome de Paulo, mas eu vou falando Paulo aqui, só para facilitar o nosso entendimento. Paulo, então, fica cego fisicamente. Mas quando ele fica cego fisicamente, olha a dor na nossa vida. Quando nós ficamos cego da matéria, a nossa visão espiritual, ela se amplia. E aí começamos a perceber oportunidades onde antes estávamos tão imbuídos, tão fixos à matéria. Às vezes é necessário tirar a visão, a audição, o emprego, um relacionamento de anos, para que a gente possa enxergar outras oportunidades em nossa vida. E assim foi com Paulo. Ele entra na cidade de Damasco, então, e Jesus já havia aparecido para Ananias. E ele diz, olha, para quem Paulo estava perseguindo. E ele diz a Ananias que era para Ananias curá-lo da visão física, porque ele era o seu vaso escolhido. Não é só Paulo que é o vaso escolhido de Jesus. Todos nós somos vaso escolhido. Mas nós estamos fazendo por onde sermos este vaso escolhido? Quando vem a dificuldade, como que nós temos agido na nossa vida? E Paulo, então, ele pega aquela oportunidade, Ananias o cura da visão física, e ele pega aquela oportunidade e ele volta, então, para a sua cidade de origem, e ele vai atrás de seu pai, vai atrás dos amigos, porque ele percebe ali que com o seu pai, os amigos o apoiando, ficaria mais fácil que ele difundisse, divulgasse o cristianismo. E quando ele vai atrás, então, todos eles, o que eles dizem? Que Paulo estava louco, que pelo sol de Damasco que ele havia ficado louco. Né? Porque não é possível. Alguém que defendia as leis mosaicas, como ele defendia, agora ele defender o Cristo, o Nazareno, só podia estar louco. E Paulo, então, ele se vê só. Ele se vê só nesse momento. É aquele momento em que a dificuldade vem na nossa vida. Olha só, vamos nos colocando no lugar de Paulo. A dificuldade vem, nós vamos atrás de recursos, sejam eles quais forem, cada um vai buscando aí intimamente quais são esses recursos que nós temos buscado e dá tudo errado. Então, é aquele homem velho lutando com aquele homem que quer despontar, mas que está difícil. As barreiras externas e internas, às vezes, nos dificultam este processo de deixar fluir, de deixar vir este homem novo que tenta sair. Olha só, a gente está aqui toda quarta-feira, né? Nós estamos vindo para os estudos aqui da Casa do Bem, nós estamos trabalhando na evangelização. É esse homem novo querendo surgir. É esse homem novo querendo surgir. Vem as dificuldades, o que elas fazem? Aí esse homem novo, ele tem que tomar um fôlego, porque senão ele se apaga diante daquele homem velho, diante das dificuldades que querem se sobressair. Percebem como que é isso na nossa vida?
né? São as dificuldades que vêm, que vão abafando esse homem novo que está querendo sair. É quando, às vezes, a gente quer fazer esse processo de mudança e nosso companheiro fala assim, ah, mas você tá doida? Para que rezar tanto? Para que levar as crianças? Para que isso? Para que aquilo? E aí nós vamos abafando este homem novo que está querendo surgir. Assim aconteceu com Paulo. E Paulo, então, nesse momento de desespero, ele para e ele ora. Senhor, seja feita a tua vontade. Nos momentos de dificuldade, nós precisamos nos elevar, sair deste movimento de verticalidade e nos horizontalizar, ir de encontro ao que é sagrado para nós, para a nossa vida, o que é divino, é buscar na espiritualidade o subsídio para que possamos nos fortalecer e continuar a trajetória. E Paulo, então, para, aquieta, ora, se conecta com a espiritualidade e neste momento, então, Paulo adormece embaixo de uma árvore. Emmanuel, ele é muito do figurativo, né? Então é muito lindo você ler os livros de Emmanuel, que você vai se transportando para aquele lugar ali onde ele está descrevendo. Então eu sugiro que todos leiam Paulo Estevão, porque é um livro belíssimo. Tinha um amigo lá na Casa do Caminho que desencarnou. Ele falava assim, olha, não desencarne antes de ler tal livro, né? Eu espero que ele tenha lido todos, porque agora ele já desencarnou. Eu espero que ele tenha lido todos. Mas não desencarnem antes de ler Paulo Estevão, porque é lindíssimo. Leiam, escrevam do lado, vai no dicionário, porque Emmanuel traz um palavreado muito rebuscado e às vezes não é do nosso cotidiano. Então a gente tem que ir lá no dicionário e ver o que é o significado de determinadas palavras que o Emmanuel está dizendo ali. E aí era Paulo lutando então com esse homem velho e esse homem novo querendo surgir. Ele adormece embaixo dessa árvore e quando ele adormece, ele ora e aparece para ele Abigail e Estevão. Abigail, sua noiva, né, em vida, e depois ela desencarna, e Estevão, que era irmão de Abigail. Para quem se lembra dessa história, dessa trama, vai se lembrar que Estevão foi o primeiro mártir a ser crucificado. Na verdade, ele não é crucificado, ele é apedrejado, né? E ele é apedrejado a mando de Paulo. Paulo não sabia que ele era irmão de sua noiva e ele manda apedrejar Estevão. É um diálogo lindo também. Quando Abigail vai assistir o apedrejamento, ela não sabia que era seu irmão, ela não queria ir neste espetáculo, porque à época aquilo era considerado um espetáculo. Abigail não queria ir ao espetáculo de apedrejamento de um cristão, mas tamanha a insistência do noivo, ela decide ir. E quando ela se depara com aquele cristão que já estava sendo apedrejado, ela chega atrasada, ele já estava sendo apedrejado, ele estava quase que desfigurado o rosto, mas mesmo assim, pela vibração do irmão, ela o reconhece. E ela pede a Paulo que pare o apedrejamento, que era o seu irmão. E ele então pede para tirá-lo daquele local e ela vai até ele. E ele, maravilhosamente, ele perdoa Paulo e diz a Abigail
que ela continuasse amando aquele homem, porque da mesma forma com que ele defendia as leis mosaicas, quando ele conhecesse o Cristo, ele também o defenderia. E é assim que Paulo defende o Cristo, com a mesma força, com a mesma intensidade que ele defendia as leis mosaicas, ele passa a defender o cristianismo. Então, eles só se separam porque o próprio Paulo não consegue depois conviver com aquela culpa de ter apedrejado o irmão de sua noiva. Então, ele é por vontade dele que se separa de Abigail, não por vontade dela. E eles se reencontram, então, mais tarde, quando ela já está desencarnando. Mas neste momento aqui, ela aparece para ele já desencarnada, ela e Estevão. E ela pergunta a ele: por que choras? Estás desalentado quando a tarefa apenas está começando? Não te entregues ao desânimo, ela diz a Paulo. Por que choras? A tarefa está apenas começando. Chorar nós podemos? Podemos, mas não vamos chorar de desânimo, não. Tá difícil? Vamos chorar, mas dali a pouquinho vamos nos erguer pela força que nos sustenta. E ele pergunta a ela. Eu resumi bem o diálogo deles, por isso sugiro que vocês vão na íntegra no livro para que vocês vejam o diálogo. Ele pergunta a ela: o que eu faço para saber qual a vontade de Jesus em relação a mim mesmo e ao trabalho que devo desempenhar? Olha, quando a dificuldade vem, qual que é o nosso questionamento? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Será que eu estou certo nas minhas escolhas? Será que eu tenho que ir por aqui? Será que eu tenho que ir por aqui? Por onde que eu devo começar? É sempre essa a nossa dificuldade. E é a pergunta de Paulo a ela: o que faço para saber qual a vontade de Jesus? Será que eu estou no caminho correto? Senhor, me dê uma pista, me dê uma dica. Às vezes eu fico pensando na mediunidade de Chico Xavier. E eu acho que nessa hora apareceria ali o Emmanuel. Falava: tá certo, Chico, vamos embora. Né? E aí a gente fica até com uma certa inveja da mediunidade do Chico, porque penso eu que isso facilitaria bastante a nossa vida se nós fôssemos conduzidos, mas não é assim, né? Quem é médium, eu não sou médium, quem é médium sabe disso, que não é essa a facilidade. Né? O Chico, ele já havia sido preparado, a sua mediunidade já havia sido preparada há várias reencarnações. Tem um livro do Carlos Alberto, eu não vou me lembrar o nome do livro aqui agora, mas ele vai relatando lá as sucessivas vidas do Chico, e em várias vidas, por 7 vidas, ele foi pitonisa. Aquelas adivinhas, as médiuns de antigamente, né? Então, por várias reencarnações, ele já havia sido preparado enquanto médium. Por isso, essa mediunidade tão fluida, essas mensagens tão fluidas que ele passava e transmitia a nós. Mas ela pergunta então, essa resposta, ela tem que estar dentro de nós, porque olha como que ela responde: ama. O que faço para saber qual a vontade de Jesus em relação a mim e ao trabalho que devo desempenhar? Ama. Pelo amor nós seremos inspirados. Pelo amor, Paulo seria inspirado a saber se ele estava no caminho ou se ele não estava no caminho.
Mas nós estamos dispersos, nós estamos acreditando que amamos, mas na verdade nós estamos tentando é controlar. Nós não estamos amando, não. E às vezes a gente fala assim, é o amor adoecido. Não, amor não adoece, amor é amor. Orgulho é orgulho, controle é controle, não é o amor adoecido. E amor nem é sentimento, amor é lei. Está lá no livro dos Espíritos. Quais são as leis divinas? A última lá, lei de amor, justiça e caridade. Caridade é lei, justiça é lei, amor é lei. Se nós ainda não estamos sabendo amar com a plenitude que devemos, vamos ter que aprender, porque é lei. Lei tem que ser seguida. Todo mundo tem que aprender a amar. E ela diz, para você saber se você está no caminho, ama. Qual que foi a segunda pergunta que ele fez a ela? Mas como desenvolver essa virtude do amor? Aí ela diz, trabalha. Olha as mãos operosas. Não dá para fazermos conquista no lado espiritual e material se não for pelo trabalho. Quais são os 3 tipos de trabalho? O trabalho material, que dignifica o homem, o trabalho moral, que é aquele que eu faço comigo mesmo, que é do autoaperfeiçoamento, e o trabalho em benefício do outro. Olha, são os 3 tipos de trabalho. Quer saber se você está no caminho? Ama e trabalha. A terceira pergunta que ela faz, e quando eu for tomado pelo desânimo? Espera, acalma, silencia a alma. Quando nós estamos tomados pelo desânimo, o que a gente quer fazer? A gente sai que nem galinha que botou o ovo, sai contando para todo mundo, isso é muito um perfil meu, sai contando para todo mundo o problema, a dificuldade, achando que a solução está de fora. E não é, a solução está de dentro. Espera! Sabe por quê? Quando nós acalmamos a alma, a solução ela vem por meio da inspiração dos nossos benfeitores ou ela vem por meio da intuição. É aquele conteúdo que nós já trazemos dentro de nós, mas que nós só conseguimos acessar quando nós acalmamos a alma. Enquanto estivermos nessa agitação, nós não conseguimos sair dessa condição de desânimo. Quarta pergunta que ela faz, que ele faz a Abigail. Mas como conciliar a grandeza das lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Quando nós queremos mudar, quando nós queremos colocar em prática tudo os exemplos de Jesus, como conciliar isso? A matéria e a espiritualidade. O que ela responde para ele? Perdoa. Perdoa, seja indulgente, compreenda que da mesma forma que você está em evolução, o outro também se encontra em evolução. Da mesma forma que você erra, o outro também erra, então perdoa. Olha, 4 palavrinhas mágicas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tem uma música do Tim e Vanessa que ele descreve sobre essas 4 palavras. Ama, trabalha, espera e perdoa. Simples assim. E nós não estamos conseguindo fazer nenhuma. Nós estamos amando o povo lá de casa e achando que nós estamos amando bonito. Nós não estamos esperando nada porque nós queremos tudo para ontem. Perdoar, eu quero ser perdoada, mas eu ainda não perdoo. E trabalhar, nós estamos só no trabalho, no campo da matéria. Aquele que dignifica o homem. Os demais nós estamos deixando para depois. Quando eu me aposentar, quando eu ficar de mais idade, e aí vem a desencarnação, me pega no momento onde eu estou produtivo
e aí eu não desenvolvi os outros trabalhos que muitas das vezes nós nos comprometemos na espiritualidade e chega que nós nos esquecemos. Então, para sairmos do controle, diminuir a nossa ansiedade e praticar a confiança somente no dia a dia, somente nas provinhas que todos nós somos submetidos todos os dias. E principalmente essas provinhas começam lá no lar, onde nós temos as maiores dificuldades, porque é lá no lar que a gente come 1 quilo de sal junto, e é lá no lar que aparece, então, que a gente consegue tirar a nossa máscarazinha, que a gente coloca para ir para a sociedade, e em casa a gente tira a máscara, de pendura atrás da porta, e aí um vai ver o outro exatamente como ele é, com o ranço, com as dificuldades, com o mau humor, com o bom humor. Mas é ali no lar que começa a nossa provinha, onde eu preciso exercitar o meu controle, a minha ansiedade e exercitar a prática da minha confiança. E nós vamos encerrando então com uma história. Essa semana, uma das minhas meninas, né, estava passando por umas dificuldades lá. Aí eu falei, olha, dificuldade é bom demais, porque a dificuldade na nossa vida, quando a gente diz lá, seja feita, Senhor, a tua vontade, nós estamos dizendo assim, olha, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu estava numa posição de comodidade e o Senhor me impulsionou com determinada dificuldade na minha vida. Então, como eu falei, para a gente exercitar esse controle da ansiedade, sair do controle e praticar essa confiança, que é só nas provinhas, nós vamos fechar a reflexão da noite com uma história. Disse que um monge e um discípulo, já cansados de caminhar, encontraram em seu caminho uma casa. Uma casinha muito simples, mas uma casinha muito acolhedora. Ao se aproximarem, conheceram ali os seus moradores, uma família bastante humilde, cujo único sustento era tirado de uma vaca. Muitos de vocês já devem conhecer essa história. Apesar de poucos recursos, a família acolheu os dois, alimentando-os e lhe dando um local para passarem a noite. Ao amanhecer, antes de partirem e sem que a família soubesse, o monge ordenou ao seu discípulo que empurrasse aquela vaquinha, a única vaquinha que dava o sustento da casa, ordenou que a empurrasse no precipício. O discípulo resistiu muito, pois não entendia o porquê o mestre pediu para tirar o único sustento da família. Mas o monge não se explicou e, após terminado, apenas foram embora. Anos se passaram e o discípulo não parava de pensar neste acontecimento, naquele ato que ele julgava insensato, para que assim pudesse se desculpar com a família e contar toda a verdade. Ele volta àquele lugar para se desculpar com a família. Ao chegar, encontrou uma casa muito melhor e uma família muito bem vestida, alegre, e ele logo pensou: nossa, sem a vaquinha, eles devem ter vendido a casa para sobreviver. Ao perguntar aos moradores o que aconteceu com a pobre família que morava ali antes, eles responderam que eles eram a família daquela época. E eles contaram que depois que a vaca morreu tragicamente, sem que eles soubessem como aconteceu, em uma queda, eles precisaram arrumar outros modos para sobreviver. Plantaram frutas e hortaliças e com isso
conseguiram mudar de vida. Senhor, seja feita a tua vontade, mas para isso é necessário, às vezes, que a nossa vaquinha vá para o brejo, para que nós saiamos dessa posição de comodidade e conforto, a qual nos encontramos muitas vezes, e nos movimentemos em prol da nossa evolução espiritual. Não é isso? Que fique aí essa nossa lição, essa lição, né, da mensagem de hoje, da reflexão de hoje, e que fique para os nossos corações. Não há dor que fique para sempre. Isso quem dizia era Maria, né? As alegrias passam, mas as dores também passam, sejam elas quais forem e a intensidade que elas venham para o nosso coração e para a nossa alma. Basta que estejamos conectados por meio da prece, que tudo vai passar. Eu queria pedir o Juninho, então, para tocar uma música que ele começou tocando ela aqui, que eu achei muito linda, que ela vem de encontro ao que nós falamos aqui hoje sobre a confiança. Então ele vai cantar a música e nós vamos encerrar com a prece, tá ok? Quero que saibas que há um tesouro em ti, que vale a pena explorar. É joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando a luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade e coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti, que vale a pena explorar. É joia rara, diamante de Deus, acredita, não perca tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Que o Mestre Jesus
esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.